O Kitsune do dia é Magnum. Oi, eu sou o Léo Kitsune e esse é o meu formato Kitsune do dia, não Kitsune da semana, porque ele é mais curto, ele é ligeirinho e ele é sem pauta, ele é só de cabeça, só o que eu acho aqui, sem fazer nenhuma anotação, certo? Como sempre, este podcast é um oferecimento dos nossos apoiadores. Sem os nossos apoiadores, nada disso seria possível. Então, muito obrigado a você que já é um apoiador. Se você gosta do nosso trabalho, não esqueça de considerar apoiar o nosso financiamento coletivo. Se você está vendo isso no YouTube, você também pode ser um membro do canal. Tá aqui embaixo para você ser membro do canal e é o valor mínimo do YouTube, beleza? E como sempre, a gente agradece todos os compartilhamentos, todos os comentários, todos os engajamentos. Vambora. Eu sei, ninguém liga mais pra Marvel, ninguém está no hype de nada da Marvel, mas eu tive um combo de vida pessoal aqui, que é o Augusto, meu filho, 10 anos de idade, é viciado em Lego Marvel, e por conta de ser viciado em Lego Marvel, ele ficou muito interessado nos personagens da Marvel que estavam lá no Lego, e aí eu fiquei ensinando pra ele, aí eu falei pra ele pra gente ver o filme do Quarteto Fantástico no cinema, que ele curtiu bastante o Quarteto Fantástico no cinema, e daí ele ficou interessado no resto dos filmes, e eu consegui convencer ele a ver os filmes dos Vingadores, pra ele estar atualizado no que tá acontecendo no universo Marvel, até o próximo Vingadores, pelo menos. Eu vi o Vingadores 1, vi o Ultron, vi o Guerra Civil, que era importante pra entender o próximo, e o Guerra Infinita, e no próximo fim de semana que eu for pegar ele, eu vou assistir o Ultimato. E por conta de eu estar vendo essas coisas, meio que uma coisa leva a outra, e o interesse volta um pouco, e lançaram Magnum. E aí eu tenho um outro pequeno relato pessoal também pra dar, que eu acho uma coisa muito interessante pra gente começar, que é o seguinte: meu sócio, o Rodrigo, abraço Rodrigo, que vai ver esse vídeo ou não. O Rodrigo, ele é muito mais veterano de história em quadrinhos do que eu. Trabalha nisso há muito mais tempo do que eu, e conhece muito melhor do que eu. Quando a gente trabalha nos gibis Marvel e DC, ele é o cara de ficar de olho em, sei lá, padrão de nome de personagem, como o personagem tal fala, qual é a continuidade e tudo mais. E aí eu falei que eu tava assistindo Magnum. E ele falou, você tá mais empolgado pra uma série da Marvel do que eu? Eu larguei em 10 minutos. E eu fiquei pensando muito nisso. Porque Magnum é uma série muito mais pra mim. Eu sempre fiquei um pouco na expectativa de quando é que a Marvel vai pegar certos personagens ou certas histórias e tentar fazer, tipo, um bom filme, uma boa história, uma boa série, em vez de ser só mais uma tentativa de ser um capítulo da grande saga e um trailer para as próximas coisas. E o Magnum me interessa muito. Porque também, para todos os efeitos, eu sou ator, né? Se você não conhece nada da série Magnum na Disney Plus, a série do Magnum, ela acompanha o Simon Williams, que é um ator tentando dar certo na indústria, e ele tenta um papel num filme do Magnum, do Wonder Man, que no universo do MCU houve um filme de super-herói lá pros anos 60, pela estética, e ele viu quando criança com o pai, porque o pai já gostava, e agora estão fazendo um remake, e ele, nossa, esse é o papel da minha vida. E ele acaba fazendo amizade com o Trevor Slattery, que era o mandarim do filme do Homem de Ferro, que eu acho que é o Homem de Ferro 3, né? E que ninguém gosta desse bagulho do mandarim, né? Mas esse cara volta nessa série porque ele é um criminoso. Ele foi tirado da prisão, se eu não me engano, no filme do Shang-Chi. E aí chega o governo e fala, a gente tá de olho nesse cara, que é o Simon Williams. Ele tem poderes, ele é um perigo para a sociedade. Ou você espiona esse cara ou você volta pra prisão. E aí tem esse detalhe que é o Simon Williams tem poderes. Não é uma coisa explicada, ele tem poderes. E aí quando você pega isso, você pode pensar em várias possibilidades, né? Você pode pensar numa série que vai explicar que ele é um mutante, não é o caso nos quadrinhos, mas nessa série, como não tem explicação de origem do poder dele, ele só nasceu com isso, ele deve ser mutante, sendo perseguido pelo governo, então vai ser tipo uma série de ação, perseguição, talvez tenha um primeiro teaser de como vão ser os mutantes e os X-Men no MCU e tal, então talvez uma cena pós-créditos no último episódio apareça o novo ator do Wolverine, qualquer coisa desse tipo, o novo ator do Xavier recrutando ele pros X-Men, coisas desse tipo. E não,
A série tem, acho que, 8 episódios e ela é praticamente 80 para 90% atores tentando dar certo em Hollywood. Como é o processo de um teste de papel, como é o processo de criação de personagem, como funciona a questão de agente, do que você tenta fazer, do que você não tenta fazer e tudo mais. É 80% isso, com o subplot do Mandarim, né, do Trevor Slattery, que é o Ben Kingsley, que tá ótimo na série, com esse subplot do cara espionando o maluco e essa amizade entre esses dois desenvolvendo. E eu achei muito bom. Assim, muito bom nesse sentido. Por uma série de coisas, assim. Eu acho uma série muito bonita visualmente. Eu acho que eles tentaram fazer uma fotografia mais ou menos retrô. Então, quando você pega tanto a saturação da imagem, quanto os enquadramentos, quanto a escolha de fonte do letreiro Wonder Man, que aparece lá nos começos de episódio, dá uma sensação meio cinema dos anos 70, uma tentativa, sei lá, parece que ele filma Los Angeles, porque essa série se passa em Los Angeles porque é Hollywood, né? Ele filma Los Angeles como o Scorsese filmando Nova York no Taxi Driver, sabe? Que eu não tô falando, o mesmo nível de qualidade, não é isso. Eu tô falando que com certeza o diretor deve ter uma admiração pelo Scorsese e deve ter uma inspiração na imagem, né? Não tô... Nossa, você tá comparando com o Scorsese? Não tô comparando com o Scorsese, tá? Mas as coisas têm, sabe, inspirações. Inclusive, é uma coisa muito interessante pra mim, porque o diretor, criador e idealizador da série é aquele Destin Daniel Cretton. E ele seria o diretor dos Vingadores e deixou de ser. A única outra coisa que ele fez na Marvel foi o Shang-Chi, que eu acho um lixo completo. Eu acho muito ruim esse filme do Shang-Chi. Aí ele fez essa série e ele vai fazer o Homem-Aranha. E eu fico um pouco mais tranquilo com o Homem-Aranha. Porque me parece que ele usou essa série pra mostrar que ele sabe fazer outras coisas. Sabe? Que ele pegou e falou, eu vou fazer um bagulho um pouco menor, vai focar em personagem, em atuação, e a gente vai desenvolver uma história com drama, com coração, sabe? Com um psicológico de pessoas, num ambiente, num escopo menor, sem ter que ligar com nada mais. E ele mostrou que ele também sabe fazer isso. Ele fez um filme pipocão do Shang-Chi, que eu acho bem ruim, mas ele fez um pipocão, ele sabe fazer isso. Talvez ele una as duas habilidades num bom filme do Homem-Aranha, que eu espero que seja um bom filme, porque eu não quero ver filme ruim. Então eu acho bem interessante isso aí. Então eu acho a série muito bonita e, como eu já disse, eu sou, para todos os efeitos, um ator. Eu fiz curso de teatro, eu nunca fiz teste pra nada, mas eu fiz curso de teatro, eu fiz peça de teatro, eu fiz dublagem, etc, etc. E a força do Magnum, do seriado Magnum, tá toda na dupla, que é o Simon Williams, o Magnum, e o Trevor Slattery, o ex-Mandarim, que é o Yahya Abdul-Mateen, que fez o Arraia Negra no Aquaman, e o Ben Kingsley, que fez tudo. Já, tem Oscar, tem o Karate 4, fez o Gandhi, e fez o Mandarim. A dupla é muito boa, e é muito interessante. Eu vou até fazer uma citação a um vídeo que eu vi sobre isso, que é daquele canal que eu já citei algumas vezes, quando é assunto de Marvel, que é o... Ai, cacete, eu esqueci o nome do homem, mas vai tá na descrição do vídeo e do podcast, tá? Ele fala uma coisa que é muito interessante, porque a gente já viu muita história sobre atores, né? Muitos filmes, porque Hollywood gosta muito de falar sobre si mesma, né? Nossa, como Hollywood gosta de falar o quanto é mágico, o quanto é difícil, etc, etc. Então a gente já viu muito ator fazendo ator em filmes e séries. E o que costuma acontecer é um ator tendo que atuar uma atuação ruim, sabe? Quando, sei lá, você vai ter a história de um ator que é um ator meia boca, ou então ele vai fazer uma paródia de uma coisa de outra época que é canastrão, e aí o ator vai lá e faz uma atuação de canastrão. É muito interessante ver no Magnum tanto o Simon Williams quanto o Trevor Slattery atuando boas atuações. Porque eles têm que canalizar, tipo, dentro do universo dessa história, o Simon Williams é um bom ator, que por características de personalidade dele não deu certo em Hollywood, que eu vou chegar nesse ponto já. Mas ele é um bom ator. Então ele vai fazer um teste, e tem aqueles testes de vídeo, o cara pega um celular e filma um monólogo dele, ou ele filma fazendo um diálogo com alguém atrás da câmera, e ele tem que ir bem nesse diálogo. Então ele tem que atuar bem. Então é um bom ator fazendo um bom ator atuando bem. E você tem que ver na tela que ele está atuando bem. E ele tem que vender
que alguém vai pegar aquele vídeo e falar, caramba, baita atuação. Eu preciso ver isso. E também num outro momento que ele vai mal num teste, você tem que ver que ele foi mal. E eles conseguem. É muito interessante, é muito bom. E aí tem a personalidade desses personagens, né? Principalmente do Simon Williams, que é aí que entra o fator que eu já falei, né? Por conta de eu ter a minha experiência, eu me identifico com ele. Eu me identifico... É foda porque assim, eu não me vejo como uma pessoa super racional. Porque talvez eu associe a outras ideias sobre racionalidade e eu não me acho uma pessoa inteligente para começo de conversa. Então eu também não me acho uma pessoa muito racional. Uma pessoa que age de maneira calculada. Ser racional e pensar demais são coisas diferentes. Eu penso demais, mas eu não sou uma pessoa racional. Eu sou uma pessoa razoavelmente emocional. É um problema para mim. Eu acho isso um problema. Não é um defeito pessoal, mas não é uma coisa que eu gosto muito sobre mim mesmo. Mas na minha experiência de teatro, eu já passei por coisas que o personagem do Simon Williams passa. A primeira coisa que acontece na série é ele estar num episódio... A série cita muito coisas que existem no nosso universo, né? Então ele tá fazendo um personagem que tá num episódio do American Horror Story. E ele racionaliza demais o personagem dele, que é tipo um coadjuvante. É tipo uma cena que ele tem que ter um diálogo com a personagem principal, mas ele ficou matutando o backstory daquele cara. E aí ele tipo... Não, peraí, eu fiquei pensando que nessa cena... E se ele fizesse X e Y? Porque, na verdade, esse personagem tem... E o roteirista não pensou em nada disso, porque é só uma cena de... Até onde eu entendi, uma cena meio de exposição. Não precisa racionalizar isso. E isso atrapalha todo mundo. Atrapalha, algumas vezes, o diretor, que não quer perder tempo. Nesse caso, atrapalha uma coisa muito específica, que é... Ele passou tanto tempo nessa discussão que os caras perdem o dia de gravação. E é tempo, é agenda... É orçamento, etc, etc. Então ele atrapalha todo mundo pelo jeito que ele é. Eu passei um pouco disso no teatro. Eu fiz uma peça muito ruim e eu tava tentando entender o meu personagem, que era muito ruim, era muito mal escrito, porque o diretor fazia da cabeça dele, e eu fazia perguntas, o diretor não tinha paciência. E ficava o tempo todo, você pensa demais, Léo. Você pensa e tem que sair da sua cabeça, tem que só atuar, tem que só sentir. E eu não conseguia entender esse bagulho. Eu falava, mas puta que pariu, eu preciso entender o que tá aqui. E eu preciso que você me diga o que essa história quer dizer e o que o meu personagem quer dizer pra eu tentar pensar no que eu vou fazer. Ele, não, só vai. Então, obviamente, tem o lado displicente, mas tem o lado que vai demais pra isso. E você tem mais ou menos as duas pontas nessa dupla. Você tem um cara que é um ator experiente no Trevor Slattery, que é vivido pelo Ben Kingsley, que ensina o cara a sentir um pouco mais do que só eu preciso de backstory, eu preciso não sei o que, eu preciso raciocinar. Fala, não, cara, respira, lê o texto, sente o que tá acontecendo, vai pelo outro ator, a coisa acontece. Vai, você é bom, eu tô vendo. Então, essa troca deles é muito interessante. O desenvolvimento da amizade deles é muito interessante, porque eles, de fato, você sente, por conta da química dos dois atores, são dois ótimos atores, então eles vendem que aquela amizade foi se desenvolvendo nesse entendimento artístico. De um cara virar mentor do outro. Mesmo com todos os problemas que o Trevor Slattery teve ao longo da vida. De ter sido usado para ser um terrorista e tudo mais. Eu fico, inclusive, muito feliz com o desenvolvimento desse personagem do ex-falso mandarim. Porque desde aquela época, eu não sei se eu fiz vídeo na época, mas desde aquela época, eu gosto do mandarim do filme do Homem de Ferro. Eu gosto da ideia de um rico branco usar o medo xenofóbico americano para criar um falso terrorista estrangeiro, exótico, para minar um herói americano e minar o governo americano. É uma baita ideia. Que o pessoal ficou puto porque não é o mandarim do gibi. Mas aí, pelo amor de Deus, quem se importa com o mandarim do gibi, sabe? E aí depois eles fizeram um mandarim também bastante diferente do mandarim do gibi no filme do Shang-Chi. E eu acho que o próprio Trevor Slattery aparece no filme do Shang-Chi, que é do mesmo diretor da série, etc, etc. Então eu gosto dessa recuperação desse personagem, da continuidade dele, mas não uma continuidade de o que ele está fazendo agora no universo Marvel? Ele ajudou tal personagem, então ganhou poderes. Não. Esse cara tá tipo, ele viveu uma situação horrorosa e agora tá tipo na pindaíba, tá deprimido, tá tentando
voltar a ser ator e voltar a ter orgulho e deixar essas coisas pra trás e tudo mais. Então, essa interação desses dois personagens é muito boa e o desenvolvimento da amizade e o desenvolvimento do fazer artístico deles, que é uma coisa que eu gosto muito, sabe? De você ver eles tentando criar o personagem, você vê eles nos testes tentando desenvolver uma interação com outro ator que eles não conhecem muito bem e fazendo escolhas ruins, como no teste da casa daquele diretor, que é um teste que ele não sabe o que fazer e ele vai lá e copia uma cena do Uma Linda Mulher, ele só copia uma cena porque o diretor propõe uma improvisação e a única improvisação que ele tem, porque naquele momento ele não tá legal da cabeça, é copiar uma cena e o diretor fala, eu não quero cópia, você está me decepcionando, eu queria que você criasse alguma coisa. Até esse tipo de teste é uma coisa muito legal, porque esse é o tipo de coisa que os diretores fazem, quando eles querem ser muito excêntricos, quando eles querem tipo, eu tenho uma ideia artística da coisa e tudo mais, e aí todo mundo ficou preparando e lendo o roteiro e fala, esquece o roteiro, vamos fazer qualquer outra coisa. Nossa, como eu odiava quando acontecia esse tipo de coisa no teatro. Que saco, cara. Tipo, você me deu um texto, vamos fazer o texto. Essas coisas me interessam muito. Essas coisas são muito interessantes. E aí depois o pós-trabalho já acontecendo, que é o bagulho da entrevista com a entrevistadora que faz os perfis dos atores nas revistas e fala mal dos atores. Então é aquele medo de falar coisa errada e tentar fazer uma pose de uma pessoa, tipo, criar uma persona, porque o cara não tem uma persona ainda em Hollywood. Todas essas coisas são muito legais. O lado show business, o lado artístico, o lado da química dos personagens. O fato de que a gente tá vendo que alguma hora vai ter um grande conflito entre a dupla, porque um tá espionando o outro, e obviamente isso explode, e obviamente isso vai causar a grande crise da história. E do penúltimo pro último episódio, eu fiquei pensando, caralho, que não tem como redimir. Eu sei que essa série vai redimir o Trevor, e não tem como redimir o Trevor, não tem o que ele fazer que vai redimir numa situação dessa. E aí ele faz o Trevor ter uma atitude muito interessante que de fato redime. De fato redime. Então, muitas coisas interessantes. É uma baita série legal. Agora falando um pouco de Marvel. Porque de uns tempos pra cá, eu tô mudando um pouco a minha maneira de ver algumas coisas, sabe? E eu não tô falando que eu acho, tudo isso que eu vou falar eu acho positivo, ou legal, ou divertido, ou artisticamente mais interessante. Deixa eu tentar chegar num ponto aqui. Eu já comentei algumas vezes, por exemplo, a escolha do filme do Mario. Eu vou chegar num ponto aqui. Sabe o filme do Mario? O filme do Mario, ele faz uma das escolhas mais acertadas do ponto de vista de quem quer fazer uma adaptação de uma grande propriedade intelectual para o cinema ou séries e tudo mais. Tá certo que eles podiam pegar jogos que tem de fato o roteiro um pouco mais desenvolvido, então, sei lá, você pega eu não joguei muitas coisas, mas enfim, eu acho que o Galaxy tem, agora vai se chamar Galaxy, mas enfim. Acho que o roteiro não vai ser exatamente uma adaptação do roteiro do Galaxy, mas o Mario Galaxy tem um roteiro um pouco mais desenvolvido, o Mario Odyssey tem um roteiro um pouco mais desenvolvido, mas na cabeça deles Mario tem a princesa, o Mario resgata a princesa. Então eles fizeram um roteiro da cabeça deles a partir disso. Mas todo o resto é uma adaptação 100% fiel. Eles não mudaram nada do visual do personagem, não mudaram nada da concepção de direção de arte, de nada da estética do Mario. Então todos os personagens parecem os personagens que estão nos jogos. Então o Mario tem o chapéu vermelho escrito M, o macacão azul, a camiseta vermelha, o bigode, o narigão, ele é baixinho e tudo mais. Então eles não fizeram tipo, não, o meu Mario, ele vai ter um boné, não uma boina. Ele vai ser vermelho o boné, mas vai ser um vermelho mais, sabe, estonado, um vermelho mais escuro. Eu não vou colocar M na testa dele porque é idiota. E ele pode ter um macacão em algumas cenas, mas no geral ele vai estar com uma camiseta vermelha escura e uma calça jeans. E não vai ter bigode, sabe? Não fizeram esse tipo de coisa, é só Mario, do jeito que você já conhece. Isso é criativo? Não muito, isso é jogar no seguro. Mas, de certa forma, é isso que as pessoas querem. Então tem um pouco do tipo, se você se propõe, você compra os direitos do bagulho, e você se propõe a fazer o Mario no cinema, faz o Mario no cinema. Você vai fazer uma releitura muito foda, experimental? Tudo bem, pode ter outras vias pra isso. Mas faz o Mario no cinema.
E às vezes eu acho que quando alguém vai assistir um filme de herói, o cara quer o herói que ele gosta. Às vezes, isso pode dar num resultado muito pouco criativo. Mas eu também fico pensando que eu gosto muito de cinema. Gosto pra caramba de cinema. Eu gostaria de me aprofundar mais, eu estou tentando aprofundar mais. Num futuro a médio prazo, talvez eu tentasse me converter 100% apenas a um crítico de cinema. Eu gostaria disso. Se eu quero realmente ousadia artística, eu não vou assistir Marvel. Eu não vou assistir Vingadores. Eu vou assistir, sei lá, Lynch, filme velho do Lynch, sabe? Eu vou assistir coisas realmente criativas. Não vou assistir filme da Marvel. O filme da Marvel tem que ser o filme da Marvel. Sabe, eu não tô falando que isso é melhor ou pior. Ou um é superior e o outro é inferior. Eu acho que as coisas têm que ser o que elas são a essa altura. Como série da Marvel, eu acho essa série um tanto esquisita. Ela, mais uma vez, eu adorei Magnum. E em tudo que eu assisti da Marvel, pra mim, é uma das melhores coisas que a Marvel já fez. Eu não vi o Loki, a série do Loki. Eu sei que 3 das séries mais consideradas as melhores das séries da Marvel, eu não vi 2, que eu não vi Loki e não vi Agatha. Eu vi WandaVision, eu não gosto de WandaVision. Eu acho que WandaVision fica muito legal até tentar virar filme da Marvel. Então era muito mais legal, até que de repente não, a gente tem que amarrar com coisa da trama que a gente tá fazendo, e tem que ter uma batalha final de filme da Marvel, e aí ficou muito ruim pra mim. Antes daquilo era muito bom. Eu não quis ver Agatha, porque eu sou contra a existência da série, e eu não quis ver Loki por, sei lá, nenhum motivo, só não vi. Mas Magnum é a melhor série da Marvel pra mim, de tudo que eu vi. Eu posso ter visto só as porcarias, mas é a melhor série da Marvel. Mas é uma série estranha como série da Marvel, entre aspas. Não é? Porque ela não se conecta com nada, nem esteticamente, nem narrativamente, e nem de continuidade, assim, sabe? Tem a continuidade do Trevor, mas o que isso tem a ver com qualquer outra coisa? Isso é uma história que se encerra em si mesmo. É uma, tipo, eu nem consigo conceber direito como pode ter continuidade na história do cara que fez o Mandarim Falso. Tanto faz a continuidade da história do Mandarim Falso. E o Magnum, o Wonder Man, o Simon Williams, que já fez o filme, dentro da história ele fez o filme do Magnum, agora ele é o Magnum? Ele vai se chamar de Magnum? Ele vai entrar pros Vingadores? Ele é um mutante? Isso não é abordado na história. Tem até uma questão, às vezes eu fico muito pensando sobre como as pessoas no universo Marvel veem pessoas com superpoderes. Porque assim, no meio da série tem um episódio muito interessante, que é um episódio do Porta. É um personagem da Marvel de verdade. E é a explicação de por que o Simon Williams especificamente não quer mostrar os poderes dele. Porque teve um cara que ganhou poderes, esse cara ganhou poderes, não nasceu com eles. Ganhou poderes e ele era um cara que era porteiro de balada, né? Balada de gente graúda famosa de Hollywood. E o poder dele é virar uma porta, ele vira um portal dimensional. E ele salva pessoas de um incêndio. Até achei estranho, é tipo o incêndio da Boate Kiss. E só que não é importante pra eles nos Estados Unidos, então eles não acham um tópico sensível. Se fizessem no Brasil ia ser muito zoado. Mas enfim, ele salva pessoas, não tem mortes nesse incêndio de boate. E ele fica amigo de atores de Hollywood e vira uma estrela de Hollywood. E ele vira básica, ele depois tem toda uma narrativa de ele virar uma piada de si mesmo e tudo mais. Mas aí num certo momento, ele fazendo uma cena usando os poderes dele, o ator vai entrar no peito dele porque ele é um portal vivo, só que o cara tá, passando mal por conta do uso dos poderes dele. Até onde eu entendi, eu não lembro se é droga ou não, mas ele tá passando mal por conta do uso dos poderes dele, e o ator não sai, porque sempre que o cara entra pela frente, sai por trás. O ator não sai, então o ator fica preso num limbo eterno. Nunca mais encontrou esse cara. E aí a consequência disso, trabalhada dentro da série, é Hollywood não quer mais atores com poderes. Se você tem poderes, você tem que esconder. E isso me parece muito estranho. Não exatamente porque existe um preconceito, não é isso. É que quando você começa a bater, tem uma linha estranha sendo contada ao longo da narrativa do MCU, que é, você teve vários heróis que ganharam, não existia um estranhamento ou preconceito com pessoas com poderes dentro do MCU. Aí teve consequências, que aí você tem o Guerra Civil, então você tem essas consequências, mas não é porque eles têm poderes. E aí você tem o controle de danos.
que tá meio que virando, sei lá, num futuro, se o controle de danos for atrás de mutantes, eles são os caras que, sei lá, criam sentinelas. Eu acho que é isso que eles vão fazer alguma hora. Mas o controle de danos já apareceu no Homem-Aranha, já apareceu na Miss Marvel e agora apareceu nesse aí. E aí, me parece que a Marvel tá trabalhando muito mal a recepção das pessoas no geral a pessoas com poderes. Então, quando você tem um grande evento como esse, porque assim, o controle de danos está sendo trabalhado num nível meio secreto. Eles estão por baixo dos panos, vendo quem tem poderes e tentando resolver isso antes que fique público. Tirando os high profiles, os Capitão América da vida, os Homens de Ferro da vida. Então, tirando esses high profiles, eles estão respondendo de forma discreta. E aí você tem um caso high profile, que é o Porta. E a única consequência que o universo Marvel, dentro do MCU, criou, foi que Hollywood especificamente tem um problema com isso. E eu acho pequeno, sabe? Não tem um buzz maior, porque a série é muito mais interessada na questão do desenvolvimento do Simon Williams, de o fato de ele ter poderes como uma metáfora para a verve artística dele, e ele ter que esconder isso da família, por exemplo. Ele tem um certo preconceito da família porque ele não pode se assumir como ele é, como uma pessoa que quer viver da arte, porque as expectativas com ele são diferentes. E aí, como metáfora para isso, tem o fato de que ele tem que esconder um lado dele, o lado verdadeiro dele, que é o lado que tem superpoderes. Então ele tá muito mais interessado, e isso faz muito bem, a série faz muito bem esse lado, ele tá muito mais interessado nisso. Mas não tá interessado no macro da coisa. E eu acho essas coisas estranhas. Talvez alguma hora, num filme futuro, que volte, e eu acho que tem sinais de que isso pode voltar no próprio Homem-Aranha, porque tem sinais de que vai envolver coisa de mutante no filme do Homem-Aranha. E aí são essas coisas estranhas que a Marvel faz no MCU, que é tipo, por que você vai, desenvolver multiverso no Homem-Aranha, começar a desenvolver mutantes na Miss Marvel? Faz as coisas do jeito certo, sabe? Por que você vai colocar essas coisas no Magnum? Por que o Magnum? Porque pra todos os efeitos, pra mim, o Magnum é um mutante, porque não tem nenhuma explicação no poder dele. Por que o Magnum tem que ser um mutante? Tá certo que eles fossem adaptar os quadrinhos, o Magnum é uma bagunça, sabe? O Magnum é, a base da personalidade do Visão, então, tinha que ter feito o Magnum muito antes, enfim, é uma bagunça do cacete. O Magnum como personagem é uma bagunça na Marvel. O MCU faz umas bagunças dessas. Então, talvez daqui pra frente, quando eles vão desenvolver alguma coisa, eles voltem nessa ideia. Nossa, lembra do Porta? Mas eu duvido. E a coisa vai ficar toda meio desconjuntada. Então, como parte do universo Marvel, eu acho o Magnum esquisito. Como história sobre um ator lidando com a sua própria personalidade e o quanto isso sabota ele dentro da indústria e o quanto ele não consegue dar certo, mesmo sendo um cara talentoso, e o desenvolvimento da amizade dele com um outro ator mais experiente, que serve como mentor, mas que tem os próprios dramas pessoais de vício e envolvimento com coisas ilícitas que ele queria deixar pra trás. Isso é perfeito. Mas aí eu fico pensando, eu preciso ver isso na Marvel? Sabe? Que bom que a Marvel fez um bagulho diferente. Muito bacana. E eu adorei, e é o meu bagulho preferido da Marvel, de séries, com certeza, e tá no topo se você juntar com filmes. É um dos melhores bagulho que a Marvel fez pra mim. Mas talvez se eu quisesse ver isso, eu teria que ver, The Studio, que é a série do Apple TV Plus, lá do Seth Rogen. É isso o nome dele? Acho que é, né? Que é uma série sobre Hollywood, sobre o sistema de estúdios, sobre como funciona o show business, sobre como tudo... Eu preciso ver essa série, parece ótima. Eu não tenho que ver Marvel, eu não tenho que parar pra ver Magnum. Eu vou ver outras coisas que já são assim. Que são coisas que não precisam ligar com os Inumanos e o Galactus e o cacete A4. Então eu fiquei muito pensando nisso. Eu fiquei pensando nessa coisa de, as coisas terem que ser o que elas são. Inclusive é uma grande discussão dos comentários dos meus conteúdos, porque eu supostamente fico pedindo que as coisas sejam coisas diferentes e tal. E aí agora que uma coisa é diferente, eu fico pensando, mas ela devia ser o que ela deveria ser. Então, sei lá, né? Eu sou uma pessoa multifacetada e contraditória. Eu sou um hipócrita. É isso que eu quero dizer. De qualquer forma, se você deixou pra lá Magnum porque parecia muito esquisito, veja. Se você acha que a Marvel não é capaz de fazer coisas interessantes, veja Magnum. Baita série. Se você quer super-herói, quer porradinha, não vai estar lá. E eu não estou te julgando, só tô te alertando. Não vai ser. Não vai estar lá, você vai se frustrar. É outra coisa que eles estão tentando fazer, tá bom? Talvez eles devessem fazer outra coisa.
mas eles estão querendo fazer agora uma coisa um pouco mais artística nesta série em específico. É isso. Muito obrigado a você que ficou aqui até o final deste vídeo. Por favor, comente caso você tenha visto Magnum ou não, certo? Eu quero seus comentários, eu quero a sua inscrição, eu quero o seu like e eu quero que você me ajude no nosso financiamento coletivo. Esses aqui são os nossos maiores apoiadores. Meu muito obrigado ao top tier dos apoiadores do financiamento coletivo. Obrigado a você que assistiu até o final. Falou!